Bom dia, meu nome é Felipe, meu grupo é composto por Everson, Thaís, Wilson e Ana Elisa, e a gente vai falar sobre o livro e filme A Culpa é das Estrelas. Falar sobre os personagens e as suas características. Hazel Grace Lankster, a protagonista da história, uma adolescente de 16 anos que vive com câncer de tireoide que se espalhou para seus pulmões. Hazel é uma personagem inteligente e perspicaz, com uma personalidade sarcástica e um amor pela literatura. August Walters, também conhecido como Gus, é um rapaz de 17 anos que se torna um interesse amoroso de Hazel. Ele é um ex-jogador de basquete, amputado de uma perna devido ao osteosarcoma. Gus é charmoso, engraçado e tem uma visão peculiar sobre a vida. Bom dia, eu vou falar sobre Isaac. Isaac é amigo de Hazel e Gus. Isaac é um personagem que sofre de um tipo de câncer ocular que o levou a perder um olho. Ele é descrito como sarcástico e bem-humorado, usando suas piadas como forma de lidar com a sua condição. Bom dia, eu vou falar sobre Senhor e Senhora Lancaster. Os pais de Hazel e Grace são personagens secundários importantes na história. Eles são solidários e amorosos, mas também preocupados com a saúde de sua filha. Bom dia, eu vou falar sobre Peter Van Houten, um escritor recluso e famoso que é o autor do livro favorito de Hazel, Uma Aflição Imperial. Ele desempenha um papel significativo no enredo quando Hazel e Gus viajam para conhecê-lo em Amsterdã. A gente agora vai falar sobre os personagens secundários. Ludwig Blingendart é assistente de Peter Van Houten, responsável por ajudar Hazel e Gus a entrar em contato com o autor. Ele desempenha um papel significativo na viagem dos dois protagonistas a Amsterdã. Mônica, uma enfermeira que trabalha no grupo de apoio a crianças com câncer. Ela é uma personagem amigável e compassiva, que interage com Hazel e Gus durante suas sessões de apoio. Caitlin, uma das amigas de Hazel, que é mencionada no livro, mas não aparece diretamente no trama. Caitlin é retratada como uma amiga superficial que não consegue entender completamente a situação de Hazel. Caroline Martins, uma jovem garota com câncer que conhece Hazel e Gus durante uma das sessões de apoio. Sua história trágica serve como uma lembrança constante na realidade do câncer. Patrick, o líder do grupo de apoio a crianças com câncer, um jovem adulto que também foi diagnosticado com câncer em sua adolescência. Ele é descrito como uma pessoa muito energética e inspiradora para os outros. A Culpa das Estrelas não apresenta personagens principalmente antagonistas. O livro foca principalmente nos desafios enfrentados pelos personagens principais. Devido às suas condições médicas e na exploração de temas como a mortalidade, o amor e a busca por significado na vida, embora haja conflitos e obstáculos ao longo da história. Eles não são causados por personagens com intenção maliciosas. Em vez disso, os desafios são principalmente relacionados às lutas pessoais e emocionais enfrentadas pelos protagonistas em decorrência de suas doenças. O livro se concentra nas relações e no desenvolvimento dos personagens principais do que na presença de um antagonista tradicional. A obra se passa durante o tempo cronológico. A história se passa no estado de Indiana, nos Estados Unidos. É o cenário principal de A Culpa é nas Estrelas, onde Hazel Grace e August Walters se conhecem, se apaixonam e fazem com que todos nós, leitores, fiquemos suspirando e torcendo pelo amor deles. O enredo do livro, A Culpa é das Estrelas, gira em torno do Hazel Grace Lancaster, uma adolescente de 16 anos que vive com câncer de tireoide, que se espalhou para seus pulmões. Ela é forçada a usar um tanque de oxigênio portátil para ajudá-la a respirar. Hazel frequentemente participa de um grupo de apoio para pacientes com câncer, onde conhece August Walters, um rapaz de 17 anos que perdeu uma perna devido a um osteosarcoma. Hazel e August desenvolvem uma conexão instantânea e participam de um interesse pela leitura do livro Uma Aflição Imperial, escrito por Peter Van Houten. Inspirados pelo livro, Hazel e August embarcam em uma jornada para descobrir mais sobre a vida de Peter Van Houten, viajando para Amsterdã, na Holanda, com a ajuda de uma organização de desejos para crianças com doenças graves. Durante a viagem, eles enfrentam desafios pessoais, emocionais, além de lidar com os altos e baixos de suas condições médicas. Enquanto exploram Amsterdã, Hazel e Augustus passam por momentos de alegria e romance, mas também confrontam a realidade de suas doenças e a incerteza do futuro. Eles conhecem Lydia Will, a assistente de Peter Van Houten, que ajuda a facilitar seu encontro com o autor. No entanto, a reunião com Van Houten não se desenrola como eles esperavam, deixando-os decepcionados. À medida que a história se desenrola, os personagens enfrentam perdas e desafios adicionais, enquanto tentam encontrar significado e aproveitar ao máximo o tempo que têm juntos.
A Culpa é das Estrelas é uma história emocionante e comovente que explora temas do amor, perda, mortalidade e a busca por significado da vida. A Culpa é das Estrelas, de John Green, contém várias figuras de linguagens que ajudam a enriquecer a narrativa e transmitir emoções. Aqui estão alguns exemplos. Metáfora. Uma figura de linguagem amplamente utilizada no livro que consiste em fazer uma comparação implícita entre dois elementos. Por exemplo, quando Hansel diz: "Meu câncer não é seu câncer, mas você é uma montanha para escalar." Capítulo 1. Nesse caso, ele usa a metáfora de montanha para descrever o desafio de lidar com a doença. Metonímia é uma figura de linguagem em que um termo é substituído por outro, relacionado geralmente por meio de uma associação. Um exemplo disso é quando Hansel menciona sua máquina de ar, capítulo 1, para se referir ao seu tanque de oxigênio portátil. Ironia é a figura de linguagem que ocorre quando há a discrepância entre o que é dito e o que realmente é pretendido. Por exemplo, quando Augustin diz a frase irônica: Estou apaixonado por você e não quero me negar o simples prazer de compartilhar algo verdadeiro. Capítulo 13. Essa frase é irônica porque, apesar de expressar o sentimento romântico, também traz a realidade de suas condições médicas. Hipérbole é uma figura da linguagem que consiste em exagerar uma ideia ou uma expressão para enfatizar algo. Um exemplo é quando Hazel descreve seu pulmão como uma bomba relógio de resíduos cancerígenos. Capítulo 1. Essa hipérbole enfatiza a gravidade da sua condição. Acabou. Personificação é uma figura de linguagem em que características humanas são atribuídas a objetos inanimados ou seres não humanos. Um exemplo é quando Hazel descreve as estrelas como fascistas. Capítulo 1. Essa personificação dá vida às estrelas e expressa sua frustração com o universo. A Culpa das Estrelas é um livro escrito por John Green. Ele é o único autor do livro e é conhecido por suas habilidades de escrita e narrativa cativantes. John Green é um ator renomado e aclamado. O livro ganhou grande popularidade e reconhecimento internacional desde seu lançamento. Some infinities are bigger than other. Chapter 2. Essa frase resume a visão de Hazel sobre a vida e como ela acredita que o valor das experiências não é determinado pela sua duração. The world is not a wish. Grant Factory, capítulo 1. Esta é a reflexão de Hazel sobre a realidade da vida e como nem sempre as coisas acontecem como desejamos. Love is a metaphor for safety. It is truly only thing me ever. Not more than a night. Capítulo 3. Esta frase expressa a importância do amor e como ele pode ser uma força poderosa em nossas vidas. You gave me young internet what war number this. Capítulo 9. Esta é uma declaração de amor de August para Hansel, descrevendo como ela o transformou e tornou seus dias significativos. Some things cannot be explained right words, but are felt by the heart. Capítulo 16. Esta frase transmite a ideia de que certas emoções e experiências são intensas que não podem ser adequadamente expressas verbalmente.